quórum nominal para darmos início à presente sessão ordinária. Abrão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preiliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicito ao segundo secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 21ª sessão ordinária do segundo exercício da 16ª legislatura em 6 de julho de 2026. Aos 6 dias do mês de julho de 2026, às 16h30, na Avenida 25 de Julho, número 850, Centro, a Câmara de Vereadores de Agrolândia esteve reunida em sua 21ª sessão ordinária. O presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 8 vereadores. Abrão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou à primeira secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou à primeira secretária que verificasse se havia alguém inscrito. Não havendo ninguém inscrito, o presidente deu início à ordem do dia e colocou em primeira votação o projeto de lei complementar número 005, de 16 de junho de 2026. Altera a lei complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, que dispõe sobre o regimento jurídico e estatuto dos servidores públicos do município, das autarquias e fundações municipais, com pedido de vista do vereador Abrão Guilherme Ender e Felipe de Oliveira Santos, concedida pelo presidente. O projeto de lei número 022, 16 de junho de 2026, altera a lei número 3.190, de 8 de abril de 2026, que dispõe sobre a regularização das cessões de uso de imóveis residenciais públicos concedidos no âmbito do Programa Habitacional Municipal e da outras providências, aprovado por unanimidade. E deu entrada o projeto de lei complementar número 006, 24 de junho de 2026. Altera o anexo 1 da Lei Complementar número 265, de 18 de novembro de 2024, para adequar os requisitos de ingresso às atribuições do cargo de provimento efetivo de motorista 4 às disposições da Lei Federal número 15.250, de 3 de novembro de 2025, e da outras providências. O projeto foi encaminhado para as comissões competentes concluírem seus pareceres. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra para as explicações pessoais, na qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais das tramitações. Esses pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 13 de julho, às 16h30, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão. E assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. Plenário vereador Emil Jansen, 6 de julho de 2026. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Ofício Gabinete número 091/2026. Agrolândia, 13 de junho de 2026. A Sua Excelência, o senhor Daniel Neckel, presidente da Câmara de Vereadores, Agrolândia. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, requeiro a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica do Município, a retirada da tramitação do projeto de lei complementar número 005, de 16 de junho de 2026, de minha autoria, o qual visa alterar a lei complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico e estatuto dos servidores públicos do município,
das autarquias e fundações municipais. Atenciosamente, Gianfranco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Há uma pessoa inscrita na tribuna, senhor presidente, o senhor Rafael Miranda, diretor do SECA, com assunto segurança dos atletas, condições estruturais do ginásio municipal e esclarecimentos sobre os acontecimentos da Copinha. Solicito, então, que o Rafael faça uso da tribuna. Rafael, fica à vontade. Boa noite, Rafael Miranda, diretor do SECA. Gostaria de dar boa noite ao senhor presidente, Daniel Neckel, aos senhores vereadores, autoridades, servidores públicos que aqui estão, comunidade agrolandense e todos que nos acompanham via internet, YouTube e Facebook, o canal da Câmara, né? Primeiramente, agradeço ao presidente da Casa e aos demais vereadores pela oportunidade de utilizar a tribuna. Venho hoje aqui pelo respeito que tenho pela população de Agrolândia. Respeito às famílias, respeito aos atletas, respeito aos professores, respeito aos servidores. E, principalmente, respeito ao dinheiro público. Por isso, considero meu dever vir até essa casa prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos do último sábado, mas também apresentar aquilo que muitas vezes não aparece nas redes sociais, o trabalho diário desenvolvido pela Coordenadoria Municipal de Esportes. Porque uma gestão pública não pode ser avaliada apenas por um episódio de um problema estrutural que se arrasta há anos, se não décadas. É preciso ser avaliada pelo conjunto do trabalho realizado. O esporte é investimento. Quando falamos em esporte, não estamos falando apenas de futebol, futsal ou voleibol. Estamos falando de prevenção às drogas, estamos falando de saúde, estamos falando de disciplina, estamos falando de educação, estamos falando de inclusão social. Hoje, centenas de crianças, adolescentes, adultos, idosos participam gratuitamente das atividades promovidas pela Coordenadoria Municipal de Esportes. Nos últimos meses, fortalecemos nossas escolinhas. Os últimos meses não, né? Poderíamos dizer no último ano, um ano e meio. Fortalecemos nossas escolinhas, ampliamos modalidades, levamos nossos atletas para competições regionais, estaduais, organizamos campeonatos municipais, eventos para a terceira idade, apoiamos diversas modalidades esportivas e representamos a Agrolândia em todo o Alto Vale, todos com ampla divulgação e transparência, que vocês sabem, né? Pelo Facebook, Instagram, os outros canais televisionados, as redes que cobrem os jogos e os eventos. Mas também vim esclarecer o acontecimento da Copinha. Tudo isso exige muito trabalho, responsabilidade e planejamento do que nós fizemos na Coordenadoria, né? No último sábado, agora, realizávamos mais uma etapa da competição, reunindo dezenas de crianças e famílias de diversos municípios, aqui no nosso ginásio Raimundo Zwicker. Sempre fazemos questão de trazer essas competições para a Agrolândia. Foi um pedido meu para a atual gestão que a gente traga as competições para a Agrolândia, né? Isso fortalece o nosso município, valoriza nossos atletas, movimenta o comércio local e aproxima as famílias dos esportes. Os pais podem ver, os avós, os tios, os padrinhos que não têm condições de fazer as viagens, podem acompanhar os seus filhos, enfim, filhas, praticando a modalidade aqui dentro da nossa casa, né? Infelizmente, naquela manhã de sábado, que todos sabem, enfrentamos um problema conhecido por todos que utilizam o ginásio Raimundo Zwicker. Com chuva e baixas temperaturas, ocorreu o fenômeno de condensação, que é a umidade e a quadra fica extremamente escorregadia e lisa, somadas às goteiras já existentes. Não havia condições de segurança para continuar as partidas. Nesse momento, a equipe de arbitragem decidiu interromper a rodada no sábado pela manhã. Quero deixar muito claro, a decisão não foi política, não foi administrativa, não foi do prefeito, não foi minha. Foi uma decisão técnica da arbitragem, baseada exclusivamente na segurança das crianças. Com o gestor público, jamais colocaria um atleta em risco apenas para cumprir um calendário. A vida vale muito mais do que qualquer competição.
Aqui deixo esclarecido que também há 2 semanas atrás o mesmo fenômeno aconteceu, sem chuva, a quadra estava realmente muito úmida e molhada, e eu mesmo, por decisão minha, como gestor da pasta lá, cancelei as atividades no período da tarde para a segurança das nossas crianças e professores. Com várias equipes já haviam viajado até a Agrolândia, buscamos imediatamente uma alternativa. Entramos em contato com os municípios de Braço do Trombudo e Trombudo Central. Conseguimos concluir a rodada em um local, evitando prejuízos às equipes visitantes. Também compreendo o prejuízo sofrido pelos responsáveis pelo bar do ginásio. Lamento sinceramente que tenha isso ocorrido. Na minha opinião, faltou um diálogo. Tenho convicção de que poderíamos ter encontrado uma solução conjunta que minimizasse os prejuízos para todos. Infelizmente, um fato que começou com uma decisão voltada exclusivamente à segurança acabou tomando uma proporção muito maior do que deveria. Mas não estou aqui para alimentar conflitos, estou aqui para construir soluções junto com vocês. O ginásio precisa de investimentos, sim. Nunca escondemos os problemas do ginásio. Todos aqui que frequentam sabem dos problemas estruturais. As goteiras existem, o piso está desgastado na sua vida útil final. A estrutura necessita de investimentos, mas também precisamos ser justos. Esse problema não surgiu agora. São consequências de décadas de utilização intensa de um patrimônio público que atende diariamente centenas de pessoas. Anualmente, milhares de pessoas passam por aquele ginásio. A diferença é que nós decidimos enfrentar esse problema. Já estamos trabalhando, né? Muito antes do acontecido, no último sábado, a administração municipal elaborou um projeto completo de modernização do ginásio Raimundo Zicker. Esse projeto prevê uma transformação completa da estrutura, na cobertura termoacústica, novo piso esportivo, iluminação em LED, sistema de ventilação, acessibilidade, adequação ao corpo de bombeiros, reforma dos banheiros, sala de troféus, nova entrada, modernização completa da estrutura. Estamos falando de um investimento estimado nesse projeto de aproximadamente R$ 1.288 mil, R$ 1.888 mil. Faço questão de destacar esse ponto. Esse projeto foi elaborado em março e já está tramitando desde o ano passado com os nossos queridos vereadores aqui da bancada, junto com a Tati, com o Alan, né, com o Dudu, que lá esteve já no começo do ano passado, né? Ou seja, a gente não está improvisando nada lá, né? Estamos planejando. Enquanto essa grande reforma não acontece, a gente segue fazendo aquilo que está ao nosso alcance, com o nosso orçamento de R$ 630 mil. A melhoria nos banheiros a gente já conseguiu, realizamos reparos nas redes, no placar, que quando a gente pegou a gestão estava queimado, adquirimos materiais esportivos que não existiam, organizamos o espaço, fortalecemos nossas escolinhas, promovemos muitos campeonatos, vários campeonatos, de todas as modalidades. Seguimos trabalhando. Quero agradecer aqui os vereadores Eduardo, Alan e Tatiane, como já citei anteriormente, que já receberam esse projeto e demonstraram interesse em auxiliar a busca de recursos, e aos demais vereadores que sempre estão presentes nos eventos e competições realizadas no município. Também agradeço à vereadora Lígia, também, que me procurou, e manifestou interesse em buscar recursos para ampliar ainda mais nossa estrutura esportiva, inclusive com uma academia de ginástica, né? Ela foi lá, apresentou o projeto, então, juntamente com esse 1 milhão, né, do deputado que traria para nós da bancada da Tati, do Alan e do Dudu, a Lígia também demonstrou interesse, os 4 estiveram lá, né, para a gente fazer essa reforma estrutural de grande amplitude, né. Serão presentes nos eventos e competições realizados no município. Também agradeço à vereadora Lígia, já falei, né, esse é o caminho, o esporte precisa se unir, não dividir. Quero terminar dizendo algo muito simples. Nenhum gestor gosta de cancelar uma competição, nenhum professor gosta de frustrar uma criança, nenhum pai gosta de voltar para casa sem ver seu filho jogar, mas existem momentos em que a responsabilidade precisa falar mais alto. Naquele sábado ela falou: prefiro responder por um campeonato interrompido do que por uma criança machucada. Essa sempre será a posição da Coordenadoria Municipal de Esportes e do Rafael Miranda, que já tem aí 20 anos de formado em gestão e educação física. Também quero deixar um pedido aos senhores vereadores, a todos, que caminhem conosco, que nos ajudem a buscar recursos, que defendam esse projeto, porque investir em esporte não é gastar dinheiro. É investir em saúde, em educação, em segurança, é investir no futuro de Agrolândia. O esporte não pertence ao Rafael, não pertence ao prefeito, aqui, qual que seja, que entre, não pertence ao executivo, não pertence ao legislativo. O esporte pertence às crianças, aos adolescentes. É por eles que vale a pena trabalhar todos os dias. Os resultados dessa gestão são evidentes em todas as
modalidades. Eu quero agradecer aqui, deixar meu muito obrigado a todos que tiraram esse momento para me escutar, e que Deus abençoe a Agrolândia e ao esporte. Muito obrigado, Rafael, pela explanação, por tudo que vem acontecendo dentro do esporte e também explanar um pouco sobre a estrutura do ginásio, né? A gente conhece, acompanha há um bom tempo e não é novidade para ninguém que nós merecemos sim uma ampla melhoria no ginásio e a gente sabe dos altos custos que isso envolve. E foi muito bem comentado a questão de que várias modalidades foram resgatadas dentro de Agrolândia. Isso é mérito de um trabalho, né? Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Isso está sendo feito aí com várias mãos e a gente sabe muito bem que a Agrolândia está muito bem representada em várias categorias que antes ficavam um pouco de lado, né? Só puxando a questão do ginásio, porque eu fui mencionado em rede social que eu tinha prometido uma reforma, que eu falo do passado, eu não falo do passado. Eu falo de coisas que eu cobrei antes e eu cobro agora. Um exemplo é a cancha de bocha do lado do ginásio, que foi retirada e não foi feita. Entende? Então, é uma série de coisas, e a rede social ela é muito fácil para que você se torne um juiz. E eu parabenizo você, Rafael, pela coragem de vir aqui, parabenizo a administração. Estamos no caminho certo. Cada vez mais a gente precisa de melhorias, e elas estão acontecendo. No momento da presidência, eu gostaria de fazer um convite muito especial para a nossa população de Agrolândia, que no próximo mês, no dia 7 e no dia 8 de agosto, nós teremos a Festa Anual do AMA, essa instituição que ela é tão importante dentro de Agrolândia. Então, na sexta, dia 7, a partir das 10 horas da manhã, haverá venda de pães caseiros, venda de cuca, daí vai ter vários sabores, né? E no sábado, dia 8, a partir das 10 horas, continua a venda de pães, a venda de cucas, e no período da tarde vai ter o torneio de dominó, apresentações culturais, música, dança, um delicioso café com bolos e salgados. A partir das 18 horas, o tradicional binguinho do AMA, né, e o sorteio da rifa. E após aí um delicioso jantar com filé, acompanhado de pão e salada. Então, aí, em nome da Beth, a gente estende esse convite para toda a nossa comunidade, marque na sua agenda, né, a gente tem praticamente um mês aí ainda, mas é muito importante que a gente contribua e faça parte dessa instituição que ela é tão importante. Nada mais constando no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos por início a ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 022, de 16 de junho de 2026. Altera a lei número 3.190, de 8 de abril de 2026, que dispõe sobre a regularização das cessões de uso imóveis residenciais públicos concedidos no âmbito do Programa Habitacional Municipal e da outras providências. Coloca o projeto de lei número 022, de 16 de junho de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 006, de 24 de junho de 2026. Altera o anexo 1º da Lei Complementar número 265, de 18 de novembro de 2024, para adequar os requisitos de ingresso e as atribuições do cargo de provimento efetivo de motorista 4, às disposições da Lei Federal número 15.250, de 3 de novembro de 2025 e da outras providências. O prefeito municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1º da Lei Complementar número 265, de 18 de novembro de 2024, para adequar os requisitos de ingresso e as atribuições do cargo de provimento efetivo do motorista 4, às disposições da Lei Federal número 15.250, de 3 de novembro de 2025,
conforme redação constante no anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 24 de junho de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei complementar número 006, de 24 de junho de 2026, em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 018/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. O vereador da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa, ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando que sejam encaminhadas as seguintes informações referente à obra de construção do portal de acesso ao Parque de Eventos da FECOL, objeto de processo licitatório número do edital 108/2024. Primeiro, qual o percentual de execução da obra até a presente data? Segundo, qual o motivo de a obra ainda não ter sido concluída? Terceiro, houve paralisação da obra? Em caso positivo, informar a data e os motivos. Quarto, qual o valor já pago à empresa contratada e encaminhar cópia das medições realizadas. Quinto, houve aditivo de prazo ou de valor? Se sim, encaminhar cópia dos respectivos termos. 6. Existe previsão oficial para a conclusão e entrega da obra? 7. Encaminhar cópia da ordem de serviço, do cronograma físico-financeiro atualizado e dos relatórios de fiscalização da obra. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento em razão do dever constitucional de fiscalização dos atos da administração pública, visando garantir transparência na aplicação dos recursos públicos e prestar esclarecimentos à população sobre uma obra iniciada em 2024 que ainda não foi concluída. Nesses termos, pede deferimento o plenário vereador Emil Jensen, 10 de julho de 2026, Eduardo Felipe dos Santos, vereador autor. Coloco o requerimento número 018/2026 em discussão em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pela vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores, a todos que nos assistem online e presencialmente. Eu gostaria, inicialmente, de parabenizar o Rafael, pela explanação e dizer que concordo com você na questão da segurança em primeiro lugar. E também dizer da importância, como ele também comentou, que enquanto crianças e adolescentes estão praticando esportes, eles não estão fazendo outras coisas. Quer dizer, trabalhar também é importante, mas não é só isso na vida, A gente tem que pensar que eles poderiam estar tomando outros caminhos não tão bons quanto o trabalho. E que o esporte, é um lazer e também é saúde, inclusive para adultos, não só para crianças e adolescentes. Então, adorei a sua explanação e no que compete a auxílio, sempre que precisar, conte comigo. Gostaria também de estar passando uma demanda para o secretário de obras. Teve uma pessoa que me procurou hoje que pediu para dar uma arrumada na estrada do Alto São João, próximo à antiga estação de trem. Inclusive, ele já sofreu até uma queda de moto devido às condições da estrada. Está faltando pedra, acho que está muito liso, pelo que eu entendi. Se o senhor secretário pudesse dar uma verificada, agradeço. Seria isso. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra, o vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores da casa, a todos que estão nos assistindo presencialmente e quem nos assiste em suas casas. Primeiramente, eu sou solidário aqui ao requerimento do vereador Dudu, Acho importantíssimo esse requerimento, Mostra muito aí que a gente vem trabalhando aí em prol do município.
E também, esse final de semana, também fui bastante procurado, né, devido ao que aconteceu no ginásio. Então, eu quero fazer um breve esclarecimento aí sobre os recursos destinados à reforma do nosso ginásio de esportes. Conforme o Rafa foi muito feliz na colocação dele aí também, né, parabenizar ele também. Já foi mencionado também que o esporte, ele acaba salvando vidas também, né? É um meio de educar as crianças, aproximar a sociedade. Então, sobre isso, eu gostaria de informar que existe um recurso de 1 milhão conquistado por meio de apoio do secretário Jerry Comper, com um trabalho conjunto do nosso mandato, do vereador Dudu, o meu e o da Tatiane da Silva. Esse investimento representa um passo importante para melhorar a estrutura do ginásio, como a troca do telhado e outras melhorias necessárias para oferecer mais segurança, conforto e qualidade à população. É importante destacar que a liberação e a execução desse recurso depende de etapas técnicas e administrativas, que precisam ser cumpridas. Por isso, estamos acompanhando de perto todo esse processo, cobrando agilidade e transparência para que a obra possa sair do papel o quanto antes. Então, a gente tem esse valor ali, né? E tem mais uma parte da prefeitura também, que vai ser para uma partida da prefeitura, para finalizar a obra. Então, é importantíssimo isso para a nossa cidade, né? E também, já deixar explanado aqui, eu acho importantíssimo também, já em outras situações também, já explanei essa vontade, que seria importantíssimo separar o esporte da cultura. Criar uma secretaria independente, uma FME, uma FMD, alguma coisa nesse sentido, porque viabilizaria melhor a questão de trazer recursos para o esporte no nosso município, né? Então, se destacaria melhor. Então, fica novamente essa sugestão, né? Eu já conversei com o Rafa também a respeito disso, já conversei com o prefeito, acho importantíssimo isso. E também, com essa reforma, seria muito importante também colocar câmeras de monitoramento ali no ginásio. Porque a gente observa, quando tem campeonatos aí durante a noite, a gente vê acontecendo aí em torno nas árvores ali, a gente vê muita coisa ruim. Já tem? Muito obrigado. Então, mas é importante. Se já tem, então, então melhor ainda, então. E, no mais, seria isso, senhor presidente. Desejo a todos uma boa semana e uma boa noite. Obrigado, vereador Alan. Com a palavra, o vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares da casa, nossos funcionários, o nosso público aqui presente. O Rafael também, Rafael Miranda, cumprimento neste momento. Inicio a minha fala parabenizando o vereador Abrão pela pedido de vistas no projeto 5, projeto este que autorizava o pagamento das férias dos funcionários somente a partir de 30 dias depois de gozar as férias. Esse projeto de lei, você colocava o empregado em férias, o funcionário em férias, e quando ele voltasse das férias, ele recebia o dinheiro. Aí, se quisesse comer o picolé lá na praia, não ia poder comer, porque não podia nem ir para a praia, né? Então, esse projeto, felizmente, depois de um pedido de vista do nosso vereador Abrão, e aqui, claro, com a anuência dos demais colegas e do presidente, esse projeto foi retirado de pauta. Então, o prefeito retirou, mandou ofício aqui, retirando o projeto de pauta, de forma que estamos em paz, nossos funcionários vão poder continuar recebendo, sim, antes de entrar em férias. Cumprimento também Rafael Miranda, diretor nosso de esportes, cumprimento pela decisão tomada no dia fatídico da chuva. É preciso coragem, realmente, Rafael, para tomar essa decisão. Não condeno de forma alguma nenhum dos nossos diretores, nenhum dos nossos secretários. Quando eu aqui me dirijo à questão de gastos exagerados, de falta de planejamento, de falta de fiscalização, de falta de respeito com o dinheiro público, eu estou falando da administração. E quem responde pela administração é o prefeito.
Então, jamais vou mencionar aqui diretores ou secretários como culpados de alguma coisa, porque a culpa é do chefe. A culpa é do chefe. E nessa culpa do chefe, eu sou obrigado a dizer que ele foi um que cobrou aqui muitas vezes que o ginásio fosse fixado, fosse reformado, fosse feito. Cobrou, juntamente com o vereador Daniel, também cobrou várias vezes, outros vereadores cobraram. E a questão toda é que nós tivemos 2 meses antes da eleição para fazer um planejamento, e agora já estamos indo para 2 anos. E sequer foi colocado uma cola lá onde tem que ir os buracos lá para consertar. E aí, Rafael, quando mencionei esses dias atrás aqui a respeito do esporte, e mencionei a quantia mal gasta por esta administração de R$ 161 mil para contratar serviço de assessoramento, R$ 161 mil poderia sim ter feito uma reforma, pelo menos, para evitar a chuva dentro do ginásio. Então, questiono por quê? Porque esses 161 mil gastos foram gastos com dispensa de licitação para dar assessoria ao esporte. Quando a coisa mais fatídica que tinha lá, mas cheirando a tragédia, era o ginásio. Vem de outras administrações? Vem. Mas as outras administrações não ganharam a prefeitura do município. O partido que ganhou e que aí está, assumiu o compromisso de resolver essas coisas. E se nós vamos ter agora um investimento aqui de 1 milhão e pouco para reformar o ginásio, é louvável, que assim o faça. Mas nós não vamos esquecer que nós temos aqui do lado, o requerimento aqui do Eduardo, o portal que está aqui, com a mixaria que só tem que mudar um poste. Está ali e até agora não foi feito nada. E que não custa dinheiro. Nós temos também agora o município pagando, que hoje já deve estar ultrapassando a casa de 1.300.000, de uma multa, porque não fez uma rede de esgoto e não mudou de lugar os postes de uma luz. E 1.300.000 é dinheiro que a nossa população vai pagar. Vai pagar. Então, quando eu falo, não falo aqui de secretários, secretárias, não. Eu falo do administrador, porque ele é o principal responsável. É ele que tem que dar o norte, é ele que tem que dar o rumo, é ele que quem, usando aqui a expressão do vereador Daniel, tirar a bunda da cadeira e ir lá ver a situação do povo como é que está. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores da mesa, a quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos assiste em suas casas. Começar dando os parabéns para o Rafa, né, fazendo um trabalho de excelência lá na secretaria, no esporte, né. Aproveitar também para passar um recado da Secretaria de Obras. Estive lá conversando hoje com o seu Jorge, o secretário, né. Desejar aqui também sucesso a ele. Eles nos passaram um relatório de horas máquinas que foram gastadas nos nossos rios e ribeirões, onde totalizou aí praticamente 900 horas de rede escavadeira, né? Entre serviço terceirizado, entre horas da máquina da MAVE e da máquina da prefeitura. Além disso, mais 330 horas de caçamba também, para a movimentação de material. No mais, comentar também que eu tive lá conversando com o Jorge, ele estava até nesse momento ainda se inteirando da pasta lá, mas mostrou bastante organização, bastante planejamento lá também, está bastante reprimida as demandas lá, mas ele está bem dedicado lá para fazer a pasta funcionar. Também, como líder de governo, fazer aqui um esclarecimento sobre o TAC da localidade do Rio Novo. O senhor presidente, colegas vereadores e população que nos acompanha, nas últimas sessões foram feitas afirmações muito grave nesta casa, sobre o TAC da localidade do Rio Novo. Falou-se muito em uma suposta dívida superior a 1.200.000, de bloqueio das contas do município e omissão da atual gestão.
Como líder de governo, entendo ser do nosso dever esclarecer esses fatos com base em documentos oficiais do Ministério Público, da Celesc, do Poder Judiciário e da Prefeitura. Foi afirmado nesta casa que o município já deve mais de 1.200.000. Essa afirmação não encontra respaldo na situação atual do processo. O que existe hoje é um cumprimento de sentença em andamento. Entretanto, desde o ajuizamento da ação, o cenário processual mudou completamente. Hoje, o município já apresentou ao Poder Judiciário documentos da Celesc, parecer técnico, processo licitatório, contrato administrativo, ordem de compra, termo de início da obra, comprovação de que a execução já foi iniciada. Hoje o processo não discute mais uma obra sem providências, o processo discute uma obra licitada, contratada e oficialmente iniciada. Quando o Ministério Público propôs o cumprimento da sentença, ainda não existiam nos autos empresa contratada, contrato assinado, ordem de compra, termo de início da obra. Hoje, todos esses documentos já foram apresentados ao Poder Judiciário. Isso altera significativamente o cenário da discussão judicial. A administração não apresentou promessas, apresentou documentos que comprovam a execução da TAC. Também é importante contextualizar. O TAC foi firmado em 19 de abril de 2024, durante a gestão do então prefeito José Constante, sendo assinado juntamente com o procurador Dr. Matheus Horstmann Marcelino, perante o promotor Dr. José Geraldo Rossi da Silva Secchini. A gestão do prefeito Gianfranco Cristiano Mora e do vice-prefeito Orlindo Dias assumiu apenas em janeiro de 2026, recebendo essa obrigação já existente, assim como outras TACs também que já vieram da gestão anterior. Os documentos mostram uma sequência de providências durante 2025 e 2026. Reuniões técnicas com a Celesc, vistoria lá no Rio Novo, elaboração do projeto, emissão do orçamento, parecer técnico, processo administrativo, licitação. Em agosto de 2025, estiveram no local o prefeito Gianfranco Cristiano Mor, vice-prefeito Orlindo Dias, o chefe regional da Celesc, Valdeci José Brito, e posteriormente foi expedido o ofício número 021/2025, solicitando oficialmente o deslocamento da rede elétrica. Senhor presidente, se tiver mais um minutinho só para mim terminar aqui. Pode finalizar, vereador. A própria concessionária respondeu oficialmente ao Ministério Público, informando que recebeu o pedido do município, elaborou o projeto técnico, emitiu o orçamento e confirmou as etapas técnicas. Depois das tratativas técnicas, foram realizados processo licitatório número 71/2026, pregão eletrônico número 29/2026, o contrato número 41/2026 e a empresa contratada, Deconto Soluções Elétricas Limitada. Depois disso, ordem de compra, termo de início da obra. Também aqui, a Procuradoria-Geral do Município já protocolou a manifestação no processo. Foram apresentados todos os documentos que comprovam a evolução administrativa, a evolução técnica e o efetivo cumprimento do TAC. O município apresentou ao Poder Judiciário todos os atos administrativos que demonstram o cumprimento da obrigação. Toda essa documentação está à disposição desta casa e para qualquer vereador, se tiver alguma dúvida. O TAC, o documento da Celesc, parecer técnico, licitação, contrato, ordem de compra, termo de início da obra e a manifestação apresentada pela Procuradoria. Só para encerrar aqui, então, respeitando todas as manifestações feitas nesta casa, mas também temos a responsabilidade de esclarecer a população quando afirmações não refletem a situação atual do processo. A realidade hoje é objetiva. A atual gestão herdou uma obrigação firmada em 2024, promoveu as tratativas técnicas, realizou a licitação, contratou a empresa, autorizou o início da obra e já apresentou toda essa documentação ao Poder Judiciário.
O município demonstra com documentos oficiais que o TAC está em efetivo cumprimento. Esse material está à disposição de todos os vereadores e da população que deseja conhecê-los. Mas seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereador Gabriel, pelos esclarecimentos. O vereador Felipe pediu 1 minuto. Senhor presidente, só para deixar claro aqui que o documento que acaba de ser lido pelo nosso vereador não reflete a realidade dos fatos. E não reflete por quê? Não se trata de um TAC. Um TAC, você faz um TAC antes de ter uma ação civil pública. E neste processo o que houve foi uma ação civil pública e não foi um TAC. Foi um acordo dentro da ação civil pública. E neste acordo, o município teve sim a oportunidade de se defender, apresentou sim, vereador Gabriel, as documentações que estão aí, só que pedindo um prazo de mais 120 dias, que foi negado pela promotoria. E a ação só não vai ser cobrado, hoje ultrapassando 1.300.000, se o juiz usar de misericórdia, de benevolência e quiser abrir mão. Se não, sim, o município vai ter que pagar. O processo é público, volto a dizer, a ação civil é pública, está lá, e não se trata de um TAC. Um TAC é um termo de ajuste de conduta que faz com o Ministério Público. Neste caso, não. Foi um acordo que foi feito dentro da ação civil pública e que o município não cumpriu. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, a todos que nos acompanham aqui no plenário e que nos assistem pela internet. Parabenizar aqui o Rafael, o nosso diretor do SECA, pelas explicações aí sobre o acontecido lá no ginásio. Acho que foi técnico e bem feito, né, de cancelar a rodada. Falar do requerimento 018, que foi votado hoje. Esperamos que venha a resposta o quanto antes e bem detalhada para nós poder saber o que está acontecendo mesmo nessa obra do portal aí da FECOL, né? Que é um processo licitatório de 2024. Cobranças para o nosso secretário de obras, a Rua da Coab. Já vários moradores me procuraram lá sobre o calçamento lá, e que está precário, e até a entrada das casas. Me reclamaram que tem lugar lá que daqui a pouco não vão conseguir entrar nas casas pelo calçamento que está levantado, né? Puder fazer esses reparos lá na Coab, né? E cobrando também aqui sobre o lixo, aquela caixa de lixo que tem na entrada da Tifa dos Có, que é a primeira entrada de baixo. Me cobraram hoje também sobre essas caixas lá. Parece que os lixeiros recolhem e deixam o lixo no chão, e aquela ladainha. Quero aqui me manifestar sobre a resposta encaminhada pelo Poder Executivo do requerimento 015, de 2026. Primeiro, reconheço que o Executivo respondeu aos questionamentos formulados por esta Casa. Entretanto, responder um requerimento não encerra o trabalho de fiscalização. Pelo contrário, é a partir dessas informações que começa a análise do Legislativo. Ao examinar a documentação, observei que ainda existem pontos que precisam de maior esclarecimento. A população tem o direito de saber como os recursos públicos estão sendo aplicados, como está sendo executado o planejamento da secretária e quais resultados efetivos estão sendo entregues. O próprio documento informa que aproximadamente 475 alunos são atendidos pelas atividades esportivas e que há recursos expressivos destinados ao esporte, à cultura e à realização de eventos. Essas informações demonstram a importância da secretaria e também a responsabilidade de administrar corretamente o dinheiro público. Também chama a atenção em que um trecho da resposta é informado que o planejamento anual da secretária estava em fase de elaboração, enquanto nos anexos é apresentado um planejamento esportivo já estruturado para 2026. Essa situação merece esclarecimentos para que não existam dúvidas quanto ao planejamento e à execução
das ações. Por esse motivo, apresentarei um requerimento complementar solicitando documentos que comprovem a execução das atividades, os controles administrativos e a aplicação dos recursos públicos. Quero deixar claro que fiscalizar não é criar dificuldades para a administração. Fiscalizar é cumprir o compromisso que assumimos com a população quando fomos eleitos. Quem administra recursos públicos deve estar sempre preparado para prestar contas dos seus atos. Continuarei exercendo esse trabalho com responsabilidade, respeito e independência, sempre defendendo os interesses da nossa comunidade e zelando pela transparência da administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Para isso, essa semana. Fiquem com Deus. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, o pessoal que hoje está presente nessa casa aí, os servidores que estão acompanhando aí, saíram das suas casas aí para acompanhar a sessão hoje. Rafael, parabéns pelas explicações aí. A gente sabe a necessidade de estar fazendo essa manutenção no telhado aí do nosso ginásio. E dizer para você também aí que eu já, mais de 20 anos atrás, eu praticava futebol lá nessa quadra lá e sempre tinha esse problema. Então, não vamos acusar a administração, né, anterior. A gente sempre quer um melhor para o nosso município, né? Onde o esporte está evoluindo aqui cada vez mais no nosso município. Então, também parabenizar aí os vereadores que estão brigando para trazer esse recurso para fazer essa manutenção do telhado aí. E a gente junto também está aí para ajudar. Pode ter certeza. A gente vai brigar para cada vez ter as coisas melhores aí no nosso município. Quero também falar aí que final de semana fui cobrado também por alguns moradores, inclusive pelo seu Marinho, que está aí presente na sessão hoje, para uma melhoria na nossa quadra de esporte aqui no parque, onde eu já fiz indicação também nas outras gestões que eu participei, já cobrei também do prefeito atual para estar melhorando essa quadra ali, onde o pessoal ter um melhor conforto para praticar o esporte ali, né? Então, pedi aí o prefeito que dê uma atenção ali nessa quadra aí, que faça uma manutenção aí para a gente ter um conforto melhor aí para praticar o futebolzinho aí. Diz que o Marinho é artilheiro lá, do time dele lá. Também falar que essa chuva que deu aí no final de semana, nas últimas 24 horas, choveu aproximadamente 80 milímetros a 90, e a gente já notou a melhoria que deu nos nossos rios, né? Onde foi feita as dragagens, lugares onde os rios saíram fora do leito, então a gente já viu que deu o resultado. Então está aí o resultado do nosso trabalho aí, do pessoal da Obras aí. Também fui cobrado aí por alguns pontos onde tem iluminação pública aí que há muito tempo está queimado. Já passei também para a pessoa responsável, então ele ficou de estar fazendo esse mapeamento aí para estar fazendo esse reparo aí. E assim a gente tem, no dia a dia, a gente vai passando as demandas que a gente é cobrado na rua aí, vai passando ao secretário. Até tinha na minha fala aqui sobre, outra vez, sobre a Coab lá para fazer essa manutenção na estrada lá, onde as lajotas se soltaram, então o Dudu já cobrou aí. Hoje de manhã já falei com o seu Jorge, até fui lá, tirei foto, enviei para ele, para estar fazendo esse reparo nesse calçamento lá. Então, deixar aqui sempre meu apoio a todos os vereadores, a gente está aí, não para brigar, mas sim para fazer a coisa acontecer. Então, estamos juntos aí e vamos trabalhar para o município melhor. Obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra, o vereador Abraão. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa, as pessoas que estão aqui presentes no plenário hoje e quem nos assiste através da rede social. Primeiro, eu queria fazer um comentário a respeito do projeto 05, que ele dava novas normas às férias do funcionalismo público municipal, a qual hoje a gente teve eu pedi vistas do projeto e hoje a gente teve a grata resposta, né, de que chegamos aqui, o prefeito retirou o projeto de pauta por ser polêmico, na verdade. Até eu tinha conversado com alguns funcionários e ninguém estava contente com isso. Melhor assim para evitar um estresse a mais. Parabéns, Dudu, pelo requerimento, né? Não é o primeiro requerimento feito nessa base, nesse mesmo... E até nós aqui, a primeira coisa que a gente
fez aqui foi autorizar 950 mil para continuidade dessa obra em janeiro do ano passado. E até agora, o que aconteceu foi cair as caixarias ao redor, porque é tudo que aconteceu. O Rafael, a gente sabe, as intempéries, elas acontecem, e infelizmente aconteceu justo no dia de um campeonato. O nosso ginásio de esportes, ele vem há muito tempo carente de uma manutenção severa, né? Sabemos que não é da gestão passada, da outra, e da outra, e da outra. É desde o início, as coisas vão acontecendo, vão ficando velhas, vão acabando, e nós precisamos arrumar. Mas, se o meu pai trabalhava errado numa propriedade e eu assumi a propriedade, eu não vou ficar pondo a culpa nele porque as coisas não acontecem. Eu tenho que fazer. Então, ninguém bota a culpa lá para trás, vamos resolver o problema. Nós não estamos aqui para criar, nós estamos para ajudar a resolver, né? Você está de parabéns, porque as crianças, os adultos, mas as crianças hoje, elas precisam ser direcionadas, e o esporte é uma das melhores situações que isso pode acontecer, porque nós estamos perdendo as crianças para nós mesmos, né? Nós mesmos é que não incentivamos isso. Queria passar para a Secretaria de Obras. Eu tinha conversado com a Aline há um certo tempo atrás, até procurei o Jorge, não consegui conversar com ele, mas eu sei que é pela demanda que ele também não está sempre ali. Tinha protocolado a liberação do IBAMA para alargamento do São João Velho. Até ele sabe que essa situação é velha e vem acontecendo, e nós temos lá em cima vários produtores. Quem me procurou foi o Tiago, e a gente precisa... Tem tubulação quebrada, tem que alargar as estradas, porque eles têm máquinas pesadas que trabalham a safra, se aproxima a plantação, e as máquinas são grandes, são plantadeiras grandes, são tratores grandes, caminhões levando calcário que não chegam nas propriedades. Isso precisa ser solucionado. Nós temos o Rio Novo, que precisa de patrulhamento, foi feito esses dias, mas chove e chove as estradas, né? É que não está sendo colocado material. Na verdade, passa a patrola, ela faz aquele paliativo, mas chove, fica tudo virado de novo, numa situação bem complicada. E aqui nós temos as ruas, todas elas aqui para baixo, mas eu passei essa semana que um rapaz me chamou ali, na frente do Edion Fronza, tem duas lagoas ali, que quando chove dá duas lagoas, não passa ninguém, é banhado, é complicado. É a saída da rua, essa rua Ercílio Luz, que é aquela que dá no lado da Cicobi ali. Se a gente conseguisse drenar aquela água ali, pôr um concreto, porque eu venho pedindo rotatória na entrada ali na Multicolor, no Zeferino, lá no São João. O prefeito falou, a gente teve na inauguração lá do CI Pica-Pau, no sábado. Ele disse que vai sair Estrada Boa Rural dali do São João até em cima, lá quase na divisa. Tomara que aconteça, a gente torce para que aconteça, porque todos nós seremos beneficiados com isso. Só um segundinho. E a gente pede que realmente a administração pública, ela tem feito algumas situações. Os rios, eles foram drenados, ótimo, foram dragados, excelente. Esperamos que isso continue, porque cada chuva que dá, ele sedimenta de novo. E a gente tem que ir nos gargalos e nos pontos e fazendo para que isso continue dando sustentação. Seria isso, uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado, vereador Abrão. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos que nos acompanham. E boa noite, o Rafael, né, diretor do SECA. Lamentamos o episódio que aconteceu no final de semana, e a gente entende os dois lados, né? Com certeza foi a forma correta de cancelar, para não ter dano à vida, né? Mas a gente entende também que quem estava lá na cantina teve prejuízo. Então, assim, é uma fatalidade, não tinha como prever. Não é que não tem como prever, a gente sabe como está o ginásio, né? Então, aconteceu a chuva, bem provável que não ia acontecer os jogos. E quando a gente fala, isso vem de gestão passada,
a gente é muito fácil, né, ir colocando a culpa, porque gente, venho assim, nós somos vereador agora, a gente vai cobrar agora o que aconteceu lá. Tanto que o executivo, ele era vereador antes, e por um bom tempo. Então, ele sabia como estava a casa, né? E, então, se ele prometeu tantas reformas, tantos ajustes, a gente já está meio mandato. E a gente está só assoprando agora, até agora. Então, os vereadores estão levando paulada por estar cobrando, e o executivo se defendendo, e as coisas não estão acontecendo. Então, muitas vezes o legislativo se passa por ruim, por cobrar, e a gente ainda passa por errado, por estar fazendo a cobrança errada. Então, a gente pede respeito também a essa casa, porque nós estamos, sim, fazendo o nosso trabalho de fiscalizar, e nós estamos fiscalizando nesse mandato. Então, se alguém tem alguma coisa para falar da Câmara, é desse mandato. O que os vereadores fizeram no passado não reflete a nós. Nós estamos trabalhando agora, e nós vamos fazer a cobrança agora. Nós conseguimos, o nosso deputado GR, 1 milhão, já estamos desde o ano passado, né, em projetos e encaminhando documentação. É burocrático, a gente sabe que, infelizmente, né, quando se trata de setor público, é tudo mais demorado. É incrível, mas é a burocracia do setor público. Então, a prefeitura também vai dar uma contrapartida. O Rafael, a gente já conversou, foi lá, apresentou os projetos, né? A gente sabe que, da nossa parte, do Rafael, a gente não tem dúvida que o dinheiro estando aqui, a gente vai fazer tudo para agilizar, para estar fazendo o mais rápido possível as reformas, até porque é bem provável que deve ser interditado por um período, né, para estar fazendo, que é bastante coisa que precisa ser feito lá. Mas, assim, o esporte hoje, a gente tem muita demanda de crianças, adolescentes, droga, violência. Então, o esporte tira essas crianças da rua e dá uma possibilidade de enxergar um mundo diferente. Eles vão ter regras, eles vão ter horário. Então, assim, parabéns, Rafael, vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, tá? É que, assim, muitas pessoas não veem o trabalho. Então, quando a gente conversa com uma família, com uma mãe, agora meu filho está indo lá, ele está bem melhor. Daí tu vê assim, poxa, está dando resultado. E porque assim, isso começou a andar agora, então assim, é uma coisa de formiguinha, né? Mas já está dando resultado. E é na criança, no adolescente, no adulto também, né? Que estão lá. Então, é um meio de tirar essas crianças, que a gente consiga salvar uma criança. Já é muita coisa. Tá? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu conversei com o Jorge hoje, a mesma demanda da Lígia, da estrada lá perto da antiga estação. Também solicitei, ele falou que vai estar olhando. Na Tifa da Cachaça, eu não consegui conversar com o Jorge, que eles me pediram agora à noite, mas eu também vou fazer solicitação de estar passando a máquina ali, está com os buracos, está bem, bem feio ali. O nosso vereador Dudu, aqui do Portal, parabéns pelo requerimento. Esse foi o requerimento que nós já tínhamos feito ano passado. E esse requerimento, se eu não me engano, foi esse que nós demoramos para receber o retorno do Executivo. E a conclusão dele, a previsão era para junho de 2026. Né, a conclusão, mas eu não vi nenhuma movimentação de nada desde então. Né? Então, está totalmente parado. E a gente precisa, porque a gente fez suplementação o ano passado para justamente essa obra. E a gente precisa ver o que aconteceu. Né? Quero aqui rapidamente também comunicar ao pessoal que a gente está sendo procurado o decreto, tá? O projeto de decreto legislativo 002/2026, que ele faz a sustação dos efeitos do decreto municipal 048, tá? Que fala ali do prêmio assiduidade. O Executivo pediu mais um prazo de prorrogação. Só para deixar a comunidade, a gente está parado, esse decreto está parado, porque o prefeito pediu mais um período de prorrogação, então a gente vai aguardar o retorno e para voltar para essa casa, para a gente fazer, sim, a votação e seguir com esse projeto. O que eu tinha era isso para hoje. Desejar a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Muito obrigado, vereadora Tatiane. Eu gostaria de desejar boa noite novamente a todos, vereadores, quem está no plenário, servidores da casa, quem nos acompanha de suas casas. E é muito bom, né, a gente ter algumas discussões dentro da Câmara,
porque isso mostra seriedade no trabalho dos vereadores, e é importante que a gente esteja alinhado, né, e passando informação para a nossa população. Sobre o assunto mencionado aqui na casa, o que eu gostaria de explanar brevemente sobre um TAC, Termo de Ajuste de Conduta. Eu não vou falar sobre o que aconteceu, eu vou falar sobre o que será feito. Um TAC, ele vem contrapor alguma coisa que foi inconstitucionalmente feita, seja ambiental, seja de patrimônio. Então, quem está na gestão, ele precisa regularizar, né, o que foi mal feito, né, para que isso esteja de acordo com a legislação. E a gente tem alguns TACs dentro do município, isso é público, isso não não está escondido, e eu acredito sim que a gente vai fazer um bom trabalho nessas questões que foram levantadas, inclusive, na minha gestão como vereador, na gestão passada. Então, vamos bater em cima do que vai dar certo. Né? Serão ajustados tudo o que for preciso dentro do município. Eu tenho plena convicção disso. Né? É para isso que a gente está aqui, a gente cobra para isso também. Né? Então, esses ajustes, eles são necessários, tá? É importante que a população entenda o que é um termo de ajuste. Né? Então, foi alguma coisa que foi mal feita e agora ela precisa ser refeita. Né? Simples assim. Participei semana passada da 13ª Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, aqui na Câmara. Foi um evento bastante grandioso, muito bom. Investir em criança e adolescente sempre vai ser o melhor negócio. Isso é agora, isso vai ser para frente, sempre vai ser um bom negócio. E a nossa administração e todas as secretarias envolvidas estão de parabéns. O CMDCA, né, através da Eriette, estão fazendo um excelente trabalho. A Agrolândia é uma referência, né, só para vocês terem uma ideia, no Estado, né, em termos de legislação, de estar sempre se atualizando. Tivemos aí no último sábado a inauguração do tão sonhado Pica-Pau Amarelo, né, essa obra que ela foi muito aguardada pela nossa comunidade, uma obra que foi feita do zero, uma das maiores obras, né, da administração atual. Então, se corria um risco quando assumiu-se e foi constatado que tinha muito problema estrutural. Então, foi colocada no chão, foi gastado dinheiro lá sim, e agora a comunidade tem uma obra à altura, moderna, com espaços amplos, né, oferecendo o de melhor para nossas crianças. Como eu falei, né, a gente precisa investir sempre nas crianças e adolescentes. Na ocasião, como mencionado aqui, o prefeito anunciou que muito breve vai estar passando a questão dos projetos do Estrada Boa, né, isso é muito importante, todo o município vai ganhar com isso. Passei algumas demandas ali para o nosso secretário Jorge, né, eu visitei ele na semana passada, desejei boa sorte. Né, a gente sabe que a pasta hoje com maior demanda e a gente precisa estar sempre recebendo as demandas da população e passando para ele. Eu peço, inclusive, que a população repasse as demandas para o seu Jorge, não mais para o Arlindo e não mais para a Aline, para o seu Jorge. Ele precisa organizar a pasta. E essas informações sendo afuniladas para ele, facilita todo o fluxo. Né? O seu Jorge é da moda antiga, do caderno, mas é um cara extremamente competente. E a gente conversou, ele já me deu alguns nortes do que ele planeja fazer e, com certeza, a gente vai ver muitos bons resultados. Né? Inclusive, nós temos aí uma melhoria no parque da FECOL como um todo. Né? O vereador Juruna já mencionou a questão da quadra antes. Nós temos que trabalhar para que esse parque seja todo revitalizado, cercado, e que se tenha uma pessoa ali para que cobre, porque ali é um espaço que as pessoas podem utilizar para estar caminhando à noite, fazendo exercícios, e hoje ele está com muita decadência em muita coisa. É iluminação, é segurança, então a gente precisa, né, bater em cima, né, para que o parque seja todo recuperado. Fui cobrado aí de algumas estradas, na Tifa dos Cor, Rio Bonito, São João, e tudo isso eu passei para o secretário. O que eu sugiro para o secretário daqui a pouco é que a gente tenha uma padronização de alargamento no interior. Muita gente construiu perto das estradas, plantou árvore em cima das estradas, e a gente tem que seguir um padrão, porque hoje nós temos os agricultores, graças a Deus, tiveram a ousadia de investir em máquina pesada, e são máquinas grandes, e não passa, porque tem um lugar que é uma picada.
né? Então, assim, que se tem uma padronização de alargamento, óbvio que não consegue em todo lugar, por causa de barranco ou algo assim, né? Mas que o secretário analise isso. Quando entra em uma comunidade, tente fazer um alargamento mais ou menos padrão, né? Isso é importante para todos. Eu acredito que seria isso. Só finalizando, parabéns, vereador Eduardo, pelo requerimento, né? Isso é importante para que a gente tenha informação também para estar passando para, né, as pessoas. E informar que agora, 2 semanas, a gente está sem Câmara, né? Nós temos aí o recesso da metade do ano, então a gente vai voltar no dia 3 de agosto. Nada mais havendo a tratar, informo que entraremos em recesso parlamentar e convoco uma sessão ordinária para o dia 3 de agosto, às 19 horas, no local de costume. E assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite, uma boa semana e fiquem todos